Igreja, eu queria falar com vocês, a partir desse domingo, de algumas características que todos nós, brasileiros, ou num sentido mais amplo, nós latinos, temos. Eu venho meditando sobre esse tema já há algumas semanas, em cima de algumas passagens. E surgiu com uma provocação de um curso que eu fiz parcialmente algumas semanas atrás, do seminário Servos de Cristo, que eu participei de algumas das aulas. E nesse curso, eles voltaram às raízes da formação da cultura brasileira, para tentar entender por que nós agimos como agimos e por que nós pensamos como nós pensamos. Um pouco de sociologia, algo que também já fazia muito tempo que eu não lia sobre. Ser brasileiro, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta, que a gente tem enfrentado nessas últimas 2 décadas, é muito bom e eu acho que todos nós, ou a maioria de vocês, vai concordar comigo. A Carol e eu, a gente já teve a chance de morar fora por alguns anos, em diferentes países. Por causa do meu trabalho, eu também passava, antes da pandemia, bastante tempo viajando, inserido em culturas diferentes. Mas nada se comparava ao momento da gente chegar aqui no Brasil, ouvir as pessoas falando português, ouvir as pessoas sorrindo, cumprimentando, mesmo na fila do aeroporto ou chegando no restaurante e assim por diante. Nada se comparava a isso. Toda a segurança, toda a riqueza que existe lá fora, nada se compara com isso. E o Brasil é muito diverso. A gente tem muitas diferentes culturas, costumes, dependendo da região em que você mora, onde você cresceu. Como sociedade, a gente sofreu uma influência muito importante dos portugueses, mas também nos últimos 100 anos, com imigração massiva que a gente teve de italianos, libaneses, alemães, japoneses, africanos e tantas outras nações. A gente acabou tendo esse caldeirão de mistura de pessoas, de raças e assim por diante. E isso tornou quem nós somos, nos tornou quem nós somos. Isso formou o Brasil. O jeito que eu e você pensamos e agimos, tudo isso a gente sofreu influência de todas essas coisas. A gente tem características extremamente positivas, boas, que são reconhecidas mundialmente. Então, se você for pesquisar em livros que falam, que analisam os brasileiros, a cultura brasileira, você vai ver que nós somos reconhecidos como um povo extremamente simpático, receptivo, aberto a receber pessoas. Muitos falam da nossa culinária, uma culinária na gastronomia que é excepcional. A gente é um povo miscigenado, como eu falei, essa mistura de pessoas, de raças e assim por diante. Por outro lado, a gente ainda sofre com muitos problemas, que eu destacaria 2, que é a desigualdade social e corrupção, e que talvez estejam até ligados, mas a gente tem esses e muitos outros problemas e desafios pela frente. Como qualquer outro país, a gente tem características que são muito boas, outras que talvez não tão boas, e nós temos alguns hábitos que nós deveríamos eliminar, pelo menos da minha e da sua família, das nossas casas, aqui do nosso meio. E isso poderia se detalhar olhando para o homem, como o homem brasileiro é formado, a mulher brasileira é formada, a mãe brasileira é formada. A gente pode falar sobre a família, a gente pode falar sobre a economia, sobre o nosso governo, como a gente chegou na situação que a gente está hoje no nosso governo. E assim por diante, a gente podia pegar sociologicamente e entender por que nós agimos como agimos, por que nós votamos como nós votamos. Mas eu queria detalhar com vocês sobre o que eu e você fazemos, muitas vezes sem pensar, e que herdamos como parte da nossa cultura relacionado ao dinheiro e ao trabalho, como a gente faz aqui na igreja, nesse momento. Mas antes disso, a gente vai abrir uma passagem que falou bastante comigo, muito conhecida, Romanos capítulo 12, versículo 2. A gente pode ler na NVT, depois eu vou ler uma outra tradução mais tradicional. Romanos 12, 2, diz assim: Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo,
mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para vocês. Na Almeida Corrigida e Fiel diz assim: e não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do seu entendimento, para que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse versículo é super conhecido, mas você já parou e pensou o que o apóstolo Paulo estava fazendo quando ele escreveu isso? Ele estava escrevendo para os romanos, para o povo que dominava as nações naquela época, pelo menos ali no Mediterrâneo, na Europa, no norte da África. Era o povo que ditava as regras, era o povo que ditava as leis, era o povo que ditava os costumes. Era para o povo que tinha a melhor cultura, a mais sofisticada, a mais rica. Era para o povo que tinha a melhor gastronomia na época. Era para o povo que tinha uma estrutura de governo, um parlamento, um imperador. E o apóstolo Paulo virou para eles e disse: não imitem o comportamento deste mundo. Não tenham os costumes desse mundo, para os romanos. Ele estava pedindo para os romanos deixarem de ser romanos? Não. Ele estava pedindo para os romanos virarem judeus e passarem a celebrar as festas judaicas? Também não. Ele estava pedindo para os romanos mudarem o governo ou mudarem o que eles comiam no seu dia a dia? Não. Não estava pedindo isso, igreja. O que o apóstolo Paulo estava pedindo era muito mais profundo e específico do que isso. Essas coisas que eu falei são relativamente fáceis se a gente quisesse mudar. Deus, através do apóstolo Paulo, estava indicando que algumas práticas e costumes daquele povo iam contra a palavra de Deus. E ele coloca a referência da palavra, do código de conduta, da fé cristã. Tudo o que eles fizessem ou pensassem que fossem contra a palavra deveria ser revisto, deveria ser eliminado. E em todas as áreas, porque ele não falou, não imitem o que o povo faz sobre a família, não imite o comportamento e os costumes com relação ao governo. O apóstolo Paulo falou de maneira geral. Era uma análise completa da vida deles e da atitude deles. Então, se os romanos pensavam algo diferente sobre fé e salvação, eles deveriam deixar Deus transformar a mente deles pela palavra de Deus. Se os romanos pensavam algo diferente sobre a família, sobre a instituição da família, eles deveriam deixar Deus transformar o entendimento deles. Eles precisariam olhar para dentro deles. Eles precisariam analisar a forma como eles pensavam, a forma como eles agiam, a forma como eles falavam. E identificar o que aquilo, dentro do padrão romano, de agir, de pensar, de ser, ia contra a palavra de Deus. E em cima dessa análise, eles deveriam se confrontar e ouvir o que o apóstolo Paulo estava falando. Não imitem o comportamento, não imitem os costumes desse mundo. E a palavra original de não vos conformeis é muito direta. Ela fala conformar, é conformar a mente ou caráter ao padrão de outra pessoa. É se moldar de acordo com outras pessoas. Então ele está falando, não molde o seu caráter de acordo com o padrão dos romanos. Não molde os seus costumes de acordo com a conduta do seu vizinho. Ele fala, transforme a sua mente pelo conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, romanos, mesmo vocês sendo os maiorais, os dominadores desse tempo, não se moldem ao padrão dos outros em todos os quesitos. Não estou pedindo para deixar de ser romano, mas estou pedindo para que você seja cristão e adotem posicionamentos bíblicos na sua vida. Vocês agora são o povo de Deus.
Vocês têm acesso à palavra, e é essa palavra que deve guiar a maneira como vocês pensam, como vocês agem, como vocês se moldam como homem ou como mulher, como família, como sociedade. E por que o apóstolo Paulo está falando isso? Para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. É isso que acontece quando a gente se confronta e escolhe pela Bíblia. Voltando à introdução, é isso quando nós olhamos para nós, brasileiros, latinos, e gostamos de muitas coisas do jeito que somos, mas algumas dessas coisas, elas vão contra o que a palavra de Deus ensina para a gente, contra aquilo que você já aprendeu na célula, no curso de fundamentos, panorama bíblico, nos seus momentos de leitura. Deus, ele vai ministrando nossos corações e trazendo algumas coisas que nós agimos e que não deveríamos mais agir assim, igreja. E o que acontece quando a gente percebe isso e muda a nossa vida, transforma a nossa mente? A gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você começa a experimentar um tempo bom na sua vida. Você quer passar um tempo bom na sua vida? Não imite os costumes desse mundo. Transforma a sua mente. Você vai experimentar uma temporada boa na sua caminhada. Você vai começar a experimentar um tempo agradável na sua vida. Quando você traz a palavra de Deus para dentro da sua casa, o ambiente da sua casa tem que ser agradável. A palavra de Deus fala que a gente não deve ter gritaria dentro de casa. A palavra de Deus fala que o marido tem que tratar a esposa como Cristo tratou a igreja. A palavra de Deus ensina a gente a abençoar nossos filhos, pensar no futuro dos nossos filhos. A palavra de Deus ensina a gente a honrar os nossos pais. Quando você traz os ensinamentos para dentro da sua casa entra um clima agradável. A sua casa fica mais leve. É a vontade de Deus que é boa e que é agradável. E Deus, ele faz ainda mais, porque a Bíblia fala também que a gente passa a viver um momento perfeito, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O momento perfeito é quando as coisas começam a encaixar na sua vida. As coisas começam a dar certo, você dá um passo, tem um lugar para você pisar. De repente você vai dar outro passo, tem outro lugar para você pisar. De repente tem uma porta, ela se abre. É um momento perfeito quando você se encaixa com a vontade de Deus na sua vida. Entendido esse contexto e essa mensagem para mim e para você, a gente vai nos próximos domingos entender algumas atitudes e a cultura que a gente tem que nos prejudicam, igreja. Você como homem ou mulher, vocês como família, nós como pais, nós como igreja. Porque Deus, ele pode renovar. Para quê? Para que você no seu trabalho experimente um tempo bom, um tempo agradável, um tempo perfeito, para que você nas finanças da sua casa tenha estabilidade, seja bom, seja agradável, seja perfeito, encaixadinho. E para isso a gente vai precisar pegar coisas que nós herdamos, nossos pais, na nossa sociedade, nossos amigos. A gente vai tirar isso, transformar nossa mente para viver essa vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Amém? Eu oro para que o Espírito Santo já comece a trabalhar no seu coração. Muita coisa já foi ministrada aqui da igreja, eu creio que muitos já sabem o que é certo, o que não é certo. Então, que essa palavra alcance o seu coração e transforme, que vocês não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus transforme por uma mudança da nossa mente. Que você comece a perceber algumas atitudes suas no trabalho, algumas atitudes suas na empresa, você como chefe, você como funcionário, que Deus vai querer trabalhar, mudar para você ter um tempo bom, agradável, onde você está.